Por exemplo, os Estados Unidos poderiam ter usado a Força Delta para ir lá resgatar os reféns de Israel, por exemplo, no Hamas, sem ser visto, sem ser percebido, ir lá pegar, extrair, levar embora. Não é tão simples, né? Maduro procura traidores após operação secreta de Trump na Venezuela. Vamos entender. O canal é Vida no Quartel? Vida no Quartel. Cadê? Vamos deixar a inscrição aqui, o like. E vamos nessa, vamos reagir. We have also imposed tough, calibrated sanctions on the socialist Maduro regime in Venezuela, which has brought a once thriving nation to the brink of total collapse. I start my day in silence. Where are my slippers? Where's my notebook? My dreams, write them down, write down your dreams. Write down your dreams. Garanticemos el más grande. Ah, será que foi assim? Será que foi assim para fazer uma extração daquela? Será que foi? Vamos ver de novo. Where are my slippers? Ó, Where's my notebook? My dreams, write them down, write down your dreams. Write down your dreams. Garanticemos foi não, né? Porra, o Brasil deixou um cara lá só, pô. O cara foi tomar um cafezinho. Voltou? Quando voltou, cadê, cara? Igual no presidente federal lá. Cadê o preso? Porra, tem ninguém na cela? Porra, o cara já tinha ganhado o mundo. Só fui encontrar o cara 50 dias depois, por sorte. É. 50 dias depois o Brasil achou o cara. O cara saiu do presídio federal. Porque de lá na embaixada, lá na Venezuela, pô. Cara, não é esculachar o Brasil, é? O Brasil se auto-esculacha diariamente, cara. É difícil. Então, lamentável, a conclusão mais simples é essa, né? E honesta, não é uma conclusão desonesta, não. É uma conclusão diante dos fatos. Vamos lá. Declaração foi dada na quarta-feira, 17, durante um comício em Caracas. O país tem eleição marcada para o próximo... Não, pô, o que é isso aqui? E foi antigo, né? el más grande éxito, la más grande Tá, isso aqui é na época da campanha do Maduro, né? Vamos lá. victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, A operação silenciosa e cirúrgica das forças de segurança norte-americanas que invadiram a Venezuela causou revolta no ditador venezuelano Nicolás Maduro, que mesmo estando na Rússia, já começou a buscar um culpado em seu regime. Diosdado Cabello, o número 2 do chavismo, tentou se antecipar à reação de Maduro e declarou que foi ele quem negociou a saída dos opositores com os Estados Unidos. Mas essa afirmação caiu por terra diante das declarações do secretário de Estado Marco Rubio e da opositora resgatada Magali Meda. Ambos garantiram que a operação foi conduzida de forma unilateral pelos Estados Unidos e sem qualquer tipo de acordo ou conhecimento do regime chavista. A ordem partiu diretamente de Donald Trump e foi executada com precisão pela Força Delta, com apoio da Força Aérea e Marinha norte-americana, além de interceptações da CIA. Sendo esta uma das manobras mais ousadas já realizadas dentro do território venezuelano dos últimos tempos. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A reação de Maduro ao saber que o país havia sido invadido enquanto ele estava em visita a Vladimir Putin na Rússia foi imediata. A operação pegou o regime completamente desprevenido, revelando a vulnerabilidade do aparato de segurança bolivariano. A embaixada da Argentina em Caracas, onde os 5 opositores estavam asilados há mais de 400 dias, foi o ponto central do resgate. Nem o governo chavista, nem o governo brasileiro, que era responsável pela custódia da missão diplomática, receberam qualquer informação prévia sobre a operação. Horas depois da ação, Magali Meda publicou imagens nas redes sociais, revelando que as casas dos opositores resgatados foram invadidas por forças do regime na Venezuela. A operação de resgate aconteceu sem alarde, sem disparos e com extrema eficácia. Quando os venezuelanos souberam do ocorrido, os 5 opositores já estavam em solo norte-americano. O momento exato da ação foi cuidadosamente calculado pelos Estados Unidos para coincidir com a viagem de Maduro à Rússia, deixando um vácuo no comando da segurança nacional venezuelana.
Fontes próximas ao Pentágono afirmaram que soldados da Força Delta foram infiltrados dias antes do resgate, disfarçados entre a população civil. Todos os soldados escalados. Bom, eu acho que tem muito mais um simbolismo, né? A saída, né? E acompanhando todo o aparato, né? Que vai junto com o Maduro, os caras aproveitaram a vulnerabilidade. E outra coisa, deixa um baita de um simbolismo, né? Você vê aqui, essa imagem é uma imagem positiva para o Maduro. Uma imagem de força, né? Aproximação com Putin e tal. E aí, nesse mesmo momento, ele toma uma baixa dessa, né? Então, no mínimo, é constrangedor. Vamos lá. Pentágono afirmaram que soldados da Força Delta foram infiltrados dias antes do resgate, disfarçados entre a população civil. Todos os soldados escalados para a missão falavam espanhol fluentemente e possuíam características físicas típicas de cidadãos venezuelanos. Isso foi fundamental para o sucesso da infiltração e da extração dos alvos, que foram retirados por helicópteros com tecnologia furtiva, semelhantes aos utilizados na operação contra Osama Bin Laden em 2011. Aí a vantagem do imigrante nos Estados Unidos. Se não fosse imigrantes latinos, né? Como é que teria um exército com essa capacidade? Agora, as imagens vão dando ali uma coisa pra gente, né? Mas não é exatamente. Essas imagens são meramente ilustrativas, né? Não temos essa imagem do caso da Venezuela. A manobra de extração aconteceu em plena capital Caracas, que é rodeada por montanhas e florestas densas, e fica a apenas 15 quilômetros do Mar do Caribe. E foi justamente esse cenário geográfico que favoreceu a evacuação estratégica. Estima-se que o ponto final da extração foi um navio da Marinha dos Estados Unidos ancorado em Trindade e Tobago. Essa nação caribenha, vizinha da Venezuela, havia assinado recentemente um acordo militar com os norte-americanos, logo após a vitória de Donald Trump nas eleições. A movimentação dos navios já era observada há semanas por analistas de defesa, que desconfiavam de uma operação de grande porte em andamento. A precisão e a rapidez do resgate evidenciam o nível de preparo das forças especiais norte-americanas. O uso de helicópteros com baixa detecção de radares, o apoio naval próximo e os soldados da Força Delta, especializados em infiltração urbana, mostra que a ação foi planejada com meses de antecedência. Enquanto isso, o regime chavista se limitava a vigiar os opositores com uma viatura da polícia bolivariana na frente da embaixada. A verdade é que os Estados Unidos jogaram com inteligência e venceram mais uma partida na guerra de influência da América Latina. E é exatamente para operações como essa que equipamentos militares confiáveis fazem a diferença. O smartwatch militar HT-29 com lanterna foi desenvolvido para resistir aos ambientes mais extremos. Com mostrador digital de alta resolução, contagem de passos e contagem de calorias queimadas, este smartwatch é ideal para qualquer missão. Sua estrutura em metal é robusta e preparada para cenários diversos. Clicando no link da descrição ou do comentário fixado, você garante o seu smartwatch militar com um desconto super especial para os inscritos do Vida no Quartel. Mano, o Walter já tava achando que os caras, porra, Força Delta davam desse aí pra conseguir resgate, né? Irmão. Diosdado Cabello, que é um típico puxa-saco de Maduro, tenta se posicionar como articulador político dentro do caos. Sua declaração pública de que teria negociado a saída dos opositores foi interpretada por analistas como uma manobra para desviar a fúria de Maduro e manter sua posição de poder dentro do regime. Internamente, ele já prepara um bode expiatório para assumir a culpa pela falha de segurança. O controle absoluto de uma elite venezuelana que teme perder o poder a qualquer custo faz com que arbitrariedades sejam praticadas frequentemente. A fúria demonstrada por Nicolás Maduro na Rússia gerou incertezas entre os comandantes militares que não sabem até que ponto seus cargos estão seguros. Há relatos de movimentações anormais dentro das principais bases militares e da ativação de sistemas de defesa aérea, mesmo sem uma ameaça visível. O medo de uma segunda operação ainda mais impactante reacendeu o alerta dentro do regime.
A CIA, como já vem fazendo há anos, segue monitorando o regime por meio de interceptações e cooptação de agentes internos. Fontes indicam que há informantes venezuelanos de alta patente colaborando com os norte-americanos. O objetivo estratégico é claro: enfraquecer Maduro por dentro, sem a necessidade de uma guerra aberta. Um conflito direto na América do Sul não interessa nem aos Estados Unidos, nem aos países vizinhos. A operação também mandou um recado direto ao presidente do Brasil, que optou por se manter neutro durante os mais de 400 dias de exílio dos opositores na Embaixada Argentina. A ausência de qualquer iniciativa por parte do governo brasileiro expôs seu alinhamento silencioso com o regime chavista. Agora, com os opositores em segurança, o Brasil se vê em uma posição diplomática desconfortável, especialmente com o encontro marcado entre o presidente brasileiro e Maduro em solo russo. Donald Trump, ao autorizar pessoalmente a operação, reforça sua postura de confrontar regimes autoritários, sem comprometer tropas em guerras prolongadas. A estratégia de usar forças especiais para missões pontuais está sendo aplicada com precisão em diversas partes do mundo. Com isso, Trump fortalece sua imagem de liderança firme e de resposta rápida, algo que seus eleitores valorizam. Há especulações de que a próxima ação dos Estados Unidos poderá envolver a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. Embora ela ainda esteja na Venezuela, acredita-se que há planos para retirá-la da Venezuela. Ela, por sua vez, mantém o discurso de que só deixará a Venezuela após libertar seus aliados, que permanecem presos ou desaparecidos. Cara, é impressionante como o silêncio, né, dá a interpretação, né? E a livre imaginação. Bom, os caras... Aqui tem uma cena, ó, que dá a entender que era assim que a embaixada lá era vigiada pela força do Maduro, né? Ó. Cadê? Dá a entender que era assim, né? Ficava uma viatura na porta, no portão, né? Aí é o seguinte, né? Como se só tivesse aquela saída, né? Saída do portão principal. Mas, pô, não tinha nenhum sistema de monitoramento do lado de fora, não tinha nenhuma resistência do lado de fora. Os caras entraram na embaixada, tiraram, extraíram os opositores do Maduro e queimaram todo o circuito de câmera. Não tinha nada. O Brasil não fala nada. A Venezuela não sabe também, ninguém sabe. Aí, porra, fica uma imaginação de como foi isso, né? Mas, na verdade, fato é, a embaixada estava a 15 quilômetros, como o vídeo falou, do mar, né? Então, os caras saíram 15 quilômetros. Saíram como? Foi um helicóptero? Foi lá, pousou, pegou os caras e saíram 15 quilômetros? Não tem controle do espaço aéreo? Não tem nada? Foi como? Não. Eles foram lá, pegaram um carro e atravessaram, não passaram por nenhum bloqueio, não passaram por nada. Ninguém fala nada, não tem informação. Desde semana passada, nada do que eu vi explicava. É só esse vazio de informação. O Brasil sabia ou não sabia. O Maduro tá puto ou não tá puto. Tá bravo. O Maduro vai ficar na Rússia. O que o Maduro vai fazer? Só ficou girando em cima disso. Eu não sei o que tem aqui no chat, se alguém viu mais notícias, mas poderiam ter mais coisas concretas, né? Vamos lá. Desculpa. Enquanto isso, os 5 opositores resgatados começam a reestruturar suas ações a partir dos Estados Unidos. A comunidade internacional os reconhece como vítimas de perseguição política, exceto o governo brasileiro que, mesmo custodiando a embaixada, nada fez para salvá-los das garras do regime de Maduro. A operação da Força Delta revelou a fragilidade do chavismo. A ilusão de controle absoluto ruiu em poucas horas. A Venezuela agora vive sob tensão permanente, esperando qual será o próximo movimento de Donald Trump no tabuleiro geopolítico. Para o povo venezuelano, a operação foi um sopro de esperança em meio à repressão. Mas, para o regime, foi um golpe humilhante.
E se você quiser assistir aqui um vídeo completo sobre a Força Delta norte-americana e suas principais operações pelo mundo, deixe seu comentário abaixo. E Bom, e sobre Força Delta, né? Se for tão simples assim, por exemplo, os Estados Unidos poderiam ter usado a Força Delta para ir lá resgatar os reféns de Israel, por exemplo, no Hamas, sem ser visto, sem ser percebido, ir lá pegar, extrair, levar embora. Não é tão simples, né? Mas aconteceu ali na Venezuela e não temos muitas informações. Bom, próximo vídeo é Maduro pede abrigo na Rússia após a operação secreta de Trump na Venezuela. E aí? Vida no quartel também. Os caras mandaram 2 vídeos aí sobre o mesmo tema. Vamos reagir. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! após chegar na Rússia e tomar conhecimento de que seu país tinha sido invadido pelas tropas de Donald Trump para uma operação de extração de opositores, o ditador venezuelano Nicolás Maduro tratou de agir rapidamente. Sem perder tempo, procurou Vladimir Putin e, em meio às comemorações dos 80 anos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, pediu proteção. A presença de Maduro em solo russo já estava prevista, mas o pedido emergencial de um acordo estratégico com Moscou expôs claramente o medo do líder chavista diante da ousadia norte-americana. Ele sabe que se a extração de 5 opositores realizada pela Força Delta em plena capital Caracas foi possível, uma operação contra ele pode ser apenas uma questão de tempo. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A invasão silenciosa coordenada pela Força Delta dos Estados Unidos, com o apoio da CIA, da Marinha e da Força Aérea Norte-Americana, resgatou 5 figuras importantes da oposição que estavam abrigadas há mais de um ano na Embaixada da Argentina em Caracas. E os Estados Unidos anunciaram que 5 membros da oposição a Nicolás Maduro, na Venezuela, foram resgatados numa operação secreta. Eles já estão em território americano. Os 5 resgatados são assessores da líder da oposição, Maria Corina Machado, e estavam asilados na Embaixada Argentina, em Caracas, há mais de um ano, desde março do ano passado. A operação comprovou que, quando Washington decide agir, a eficiência costuma ser absoluta. Esse movimento pegou Maduro de surpresa, e sua resposta foi imediata: selar um acordo com Putin, tentando garantir um possível abrigo em Moscou. A cooperação entre Caracas e Moscou inclui áreas como energia, transporte, logística e saúde, mas o interesse de Maduro neste momento vai além do comercial. Ele busca proteção, escudo diplomático e, se necessário, um esconderijo. A aproximação com Putin não é apenas simbólica, é estratégica. A mensagem é clara: se for preciso fugir, ele quer ter para onde ir. Durante o encontro, Maduro declarou que as relações entre a Venezuela e a Rússia tomariam um novo impulso. A fala foi uma clara tentativa de reforçar laços, puxar Putin para perto e lembrá-lo da antiga aliança construída com Hugo Chávez. Ele disse ainda que sua delegação estava totalmente preparada para intensificar a cooperação, como se dissesse ao Kremlin: não me deixem para trás. Maduro sabe que, sem um aliado forte como a Rússia, seu regime pode desmoronar ao menor sinal de uma nova ofensiva de Donald Trump. Putin respondeu diplomaticamente, reforçando que existem áreas promissoras de cooperação e que está satisfeito com o rumo das conversas com Caracas. Mas nos bastidores, a situação é mais delicada. A Rússia enfrenta grandes dificuldades no fronte ucraniano e mal consegue conter o avanço de uma força militar infinitamente menor do que a dos Estados Unidos. A capacidade russa de intervir diretamente em um conflito na América do Sul é bastante limitada e Maduro sabe disso. Mesmo assim, o ditador tenta garantir um salvo-conduto. Há quem diga que Maduro, em troca de apoio estratégico ibérico, ofereceu tropas venezuelanas para lutar pela Rússia na guerra da Ucrânia. Seria uma jogada desesperada, mas que revela até onde Maduro está disposto a ir para se proteger. Afinal, já existem militares russos atuando em território venezuelano, em estruturas militares que funcionam como antenas de Moscou na América Latina. A crise na Venezuela se intensificou após a contestada reeleição de Maduro em 2024. A oposição, liderada por Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia, exilado e reconhecido por diversos países como presidente legítimo, denunciou fraudes e apresentou provas.
A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, não reconheceu o novo mandato de Maduro. Isolado e cada vez mais pressionado, ele vê em Putin uma tábua de salvação. Para Maduro, a ação dos norte-americanos na Venezuela foi um recado direto. Não há mais tempo. A ofensiva pode ser silenciosa, mas é decisiva. E isso explica por que ele correu para selar esse pacto com a Rússia. Ao lado de Putin, Maduro tentou mostrar força, mas quem observa atentamente enxerga desespero. Na Rússia, Maduro se encontrou com o presidente do Brasil. Muitos especulam que, diante de um avanço norte-americano, o ditador poderia até tentar se refugiar no Brasil. A relação de longa data com o atual governo brasileiro reforça essa possibilidade, especialmente após o caso da ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, chegou ao Brasil nesta quarta-feira em um avião da Força Aérea Brasileira. Ela recebeu asilo político do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A justiça peruana condenou Heredia e seu marido, o ex-presidente peruano Ollanta Humala, na terça-feira a 15 anos de prisão. Embora o governo brasileiro tenha negado asilo aos opositores do regime chavista, abriu as portas para Nadine, uma condenada pela justiça peruana por lavagem de dinheiro, facilitando sua fuga com o auxílio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Isso demonstra que quando há interesses políticos ocultos, o abrigo é viável. A ida do presidente brasileiro à Rússia durante a... Não é isso. É isso. É compaixão, né? É compaixão com igual, pô. Porra, como que o Lula vai negar pra uma pessoa que foi condenada a 15 anos por corrupção, cara? Ele, porra, Não, porra, vem cá, porra. Pode vir. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Então, o Brasil tá de porta aberta pra você. Entendeu? E se você quiser, eu tenho até um defensor no Supremo Tribunal Federal, que é o meu advogado, que agora é ministro da Suprema Corte, para te dar a dica de como sair de um processo desse. Ê, Brasilzão, vamos lá. A guerra foi criticada pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, que a classificou como não inteligente. Para ele, a presença do Brasil na celebração de Vladimir Putin desconsidera os direitos humanos previstos na Constituição brasileira. Durante a visita, o presidente se reuniu com Putin, criticou a política tarifária de Donald Trump e ressaltou o potencial de crescimento nas relações Brasil-Rússia, especialmente nas áreas de defesa. A geopolítica sul-americana está em plena ebulição. A retomada do protagonismo dos Estados Unidos no continente, com ações diretas como essa operação de extração, mostra que a era das advertências diplomáticas ficou para trás. O estilo de Trump é direto, incisivo e perigoso para ditaduras como a de Maduro. Com uma recompensa de 25 milhões de dólares oferecida a quem capturar o ditador venezuelano, a caçada continua em aberto. E essa recompensa não é apenas simbólica. Grupos mercenários, ex-militares e até aliados internos podem ser tentados a agir, especialmente se perceberem que a proteção russa é mais retórica do que real. Fractors, he briefed, are going to be coming from that North Squad, gaining a foothold inside of Trench 1. Putin, por sua vez, pode até simpatizar com Maduro, mas tem suas próprias guerras para lidar. Enfrenta sanções internacionais, desgaste militar e isolamento diplomático. A Rússia não está em posição de oferecer proteção efetiva a um aliado sul-americano, que está sitiado e com a cabeça a prêmio. A aproximação entre Venezuela e Rússia é, acima de tudo, uma tentativa desesperada de sobrevivência política. Maduro tenta criar um corredor de fuga e mostrar aos seus aliados que ainda tem poder de articulação internacional. Mas a realidade é outra. Ele está encurralado, e seus últimos movimentos mostram isso. A operação norte-americana em solo venezuelano foi uma demonstração de força, um aviso claro de que, quando os Estados Unidos se envolvem, não há zona de conforto nem fronteira segura. Maduro está sendo cercado em todas as frentes, política, diplomática e militar. E, ao que tudo indica, está cada vez mais sozinho. A reunião com Putin e os discursos inflamados tentam mascarar a realidade. Mas a verdade é que Maduro está com medo. O pedido de proteção feito a Putin revela um homem em pânico tentando ganhar tempo. Só que tempo, para ele, está se tornando um recurso escasso. E os norte-americanos mostraram que não precisam de muito para agir. A Venezuela vive um momento crítico, onde a repressão contra o povo já ultrapassou todos os limites possíveis.
Porque estamos cansados. Tengo 23 años viviendo el mismo gobierno y ha sido siempre lo mismo. Mierda con más mierda, pues seguirse revolviendo la mierda, ¿no? Ya basta. Yo quiero un futuro para mi hija. Yo no he podido estudiar. Salí del bachillerato y no pude irme para la universidad porque me tocó trabajar. Bom, Venezuela que já passou de todos os limites, né? Um monte de pessoas refugiadas, acho que 7 milhões de pessoas. Economia destruída. Venezuela que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Só não explora, né? Só não consegue explorar. Então, mais um país rico, né? Igual o Brasil, rico no solo, tem capacidade econômica. E aí, fronteira com o Brasil, dentro da América do Sul, é o principal ponto que de repente deixaria ali uma possibilidade de uma presença da Rússia e da China na Venezuela, na América do Sul. Então é Venezuela. Os Estados Unidos, já desde 2019, não reconhecem o governo, que por coincidência era o Trump também, em 2019. 2024 não considera, o Biden não considerou e o Trump também não considera o Maduro como um governo legítimo. Então, essa operação para resgatar, extrair, né? Uma extradição. Nem é isso, né? Porque eles estavam dentro da Argentina, né? Na embaixada argentina. É uma operação da Argentina com os Estados Unidos passando pelo território venezuelano sem ser percebido, sem nada, e muito estranho. Ninguém tem notícia do que aconteceu. E Maduro pede ajuda à Rússia, pede abrigo para a Rússia. O que a Rússia pode fazer? A Rússia está envolvida lá com os problemas dela com a Ucrânia. E aqui no Brasil, o Maduro é estratégico. No Brasil, na América do Sul, o Maduro é o Putin. O Putin é estratégico para o Maduro. Vai ficar por isso mesmo. Não tem muitas explicações do que aconteceu, qual é o interesse, por que esses 5 assessores. Talvez tenha muito mais interesse da Argentina, por ser a embaixada da Argentina, do que do próprio Estados Unidos. Vamos lá. Se os Estados Unidos decidirem avançar com mais força, dificilmente Maduro conseguirá resistir, mesmo com o apoio russo. A pergunta que fica é: ele conseguirá fugir antes de ser capturado? A pergunta que fica é: vão mandar uma força delta para pegar o Maduro dentro da Venezuela? Baixar a Argentina, pegar os 5 lá, oposição. Porra, vão capturar o Maduro? Porra. Se fosse seguir essa linha aí, por que o Putin não matou o Zelensky ainda? Ele não sabe onde o Zelensky vai? Joga um míssil lá em cima do Zelensky. Não é assim que acontece, né? Uma coisa são os 5 opositores dentro da embaixada. Outra coisa é o Maduro. O Maduro não precisa pedir abrigo na Rússia, né? Porra. Bom, acho que é isso. Vamos lá. Se você chegou até aqui, é porque valoriza informações de qualidade e está sempre atento aos acontecimentos globais. Por isso, aproveite para assistir aos vídeos do Vida no Quartel com uma experiência sonora imersiva. Por menos de... Bom, 2h15 da manhã, né? 2h15 da matina do dia 13 de maio. Estamos aqui firme e forte em mais um react. Momento que a gente acaba o vídeo, deixa eu só passar o merchan do cara aí, do camarada Vida no Quartel. Aí, um fone sem fio, fone de ouvido.
R$30, você garante o fone sem fio Chexthread, que possui Bluetooth, bateria de longa duração, trintão, design hein? dobrável, alto volume e conforto absoluto. Clique agora no link da descrição ou do comentário. É isso aí, trintão, vai lá. Mano, volta. E aí, Maduro pediu abrigo na Venezuela, o Maduro vai ser extraído da Venezuela pela Força Delta. Foi a Força Delta ali naquele padrão, ou foi só... Os caras saíram, entraram no Uberzinho, pá, Bom, e foram embora.